E aí, galerinha do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou responder perguntas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram. Então vamos lá às perguntas. Estou aqui com um caderninho, porque pra quem não sabe, eu gravo com o meu celular, então eu tive que anotar as perguntas para poder responder pra vocês. E a primeira é: como você levou o seu pet? Logo de imediato, conseguiu uma moradia que aceitasse ele? O passo a passo para a gente conseguir trazer Dominique, eu já deixei num outro vídeo aqui no canal, falando de documento, de vacina, todo o processo que tem para fazer. Nós trouxemos ele junto com a gente, ele pegou o mesmo voo, o mesmo avião, tudo direitinho. Isso era uma coisa também que preocupava, né, a gente não queria mandar ele separado. Existem algumas empresas que fazem isso, né, que transportam o seu pet, coisa e tal, mas a gente não queria por insegurança, por desconfiança, por medo, né? Era a primeira vez que a gente estava fazendo tudo isso, era a primeira viagem dele também, então a gente preferiu que ele viesse com a gente. Então a gente fez todo um estudo, né, das empresas, tudo mais, qual eram as companhias aéreas que aceitavam cachorro, como é que fazia para ir naquela companhia, coisa e tal. Então, assim, ele veio com a gente no mesmo voo, só que ele veio na cabine por conta do tamanho. Na cabine não, desculpa. Ele veio no bagageiro, né, na área reservada para pet do bagageiro, por conta do tamanho dele, né? Ele não poderia voar com a gente na cabine, o que a gente queria muito, mas infelizmente só aceitam cães de pequeno porte. Acho que até 10 quilos, isso aí varia de acordo com a companhia. Conseguiu uma moradia que aceitasse ele. Logo que a gente chegou, a gente já tinha reservado um apartamento pelo Uniplaces, que é um site semelhante ao Airbnb, é para estadia de curta temporada. A gente pegou esse Uniplaces e no Uniplaces um dos filtros que a gente usava era para que aceitassem pet. E isso reduz muito a sua possibilidade, muito. Assim, sei lá, acho que 80%, 70% na época que a gente pesquisou não estavam aceitando pet. E isso acontece não só no Uniplaces de curta temporada, mas também em apartamentos de longa estadia, né, aluguéis de 1 ano e daí pra cima também, dificulta muito você ter um pet. Tem algumas pessoas que não põem nada no anúncio, né, se aceitam ou se não aceitam, mas aí quando você vai fazer a visita eles perguntam se você tem, se você não tem. Alguns aceitam sem alterar nada, outros aceitam, mas fazem algum tipo de exigência a mais, como foi o caso da casa que nós moramos em Gaia. O arrendamento lá, a princípio, no anúncio estava por 850 euros, né? E o calção seriam duas rendas de 850. E aí, quando ele perguntou, a gente também não ia mentir, né? Se tinha ou se não tinha pet, nós falamos que tinha, e aí ele subiu o arrendamento para 1.000 euros, ou seja, 150 euros a mais todos os meses. E além de subir o arrendamento, gente, fica cheio de mosca aqui quando começa o calor, eu não entendo. Além dele subir o arrendamento de 850 para 1.000 euros, ele subiu também o calção, né? O calção continuou sendo 2 calções, mas seriam 2 calções em cima da renda de 1.000 euros. Então, isso deixou a gente um pouco frustrado, mas a gente estava ali com um prazo muito apertado para sair do Uniplaces, então a gente acabou que aceitou, né? Não tinha muito o que fazer, a gente também estava com dificuldade de encontrar outro, por conta também dessa questão do pet, dos valores, tivemos que nos sujeitar a isso, mas a minha dica para vocês que querem vir com pet é: tragam uma reserva maior, porque o pet vai demandar de algum tipo de exigência que vai te custar mais, né? Como, por exemplo, apartamentos que aceitam pet, ele pode te cobrar mais caro por isso, você pode precisar ficar mais tempo num Airbnb ou num Uniplaces ou numa pousada, num hotel, enfim, até você conseguir encontrar um apartamento que aceite o pet. Então, se você tá pretendendo vir pra cá ou pra qualquer outro tipo de lugar e você vai levar o seu bichinho, vá preparado, além das outras questões todas, também leve uma reserva financeira a mais. Próxima pergunta. É difícil entender as pessoas falando português de Portugal? Sim. Logo quando a gente chegou, era bem difícil compreender, né? Tem muitos portugueses que falam muito rápido e aí acaba que o sotaque fica mais difícil a compreensão. Até hoje, né? A gente já tem 6 meses aqui e até hoje, às vezes eu fico tipo, não entendi, não entendi. E às vezes não é uma palavra, tem muitas palavras que não fazem sentido no português do Brasil. Mas às vezes é a forma com que eles falam, você não consegue entender qual foi a palavra que ele falou, você não consegue entender uma expressão que eles usam. Sim, apesar de ser os dois português, né? Português Brasil, português Portugal, ainda assim tem um pouco de dificuldade na comunicação, sim. Eu achei essa muito engraçada. Em Portugal tem mortadela.
Tem, gente, tem mortadela, tá? Tem mortadela, tem aquelas mortadelas já temperadinha também. Tem muitos embutidos aqui. Tem presunto também, só que o presunto aqui chama fiambre. Tem salsichas, são outros tipos, mas tem também. Próxima pergunta. Como faço para procurar casa ou apartamento para alugar em Portugal? Bom, existem inúmeros sites disponíveis para você conseguir encontrar uma casa, um apartamento para alugar, arrendar no caso, aqui. Tem o Idealista, tem Imóvel Virtual, na OLX também tem uma seção inteira de arrendamento de imóveis. Tem Marketplace no Facebook, também existe. Existem os sites das imobiliárias. O que é que eu dou de dica para vocês? Cuidado. Cuidado, porque aqui em Portugal tá com uma onda muito forte de golpe. Eles chamam aqui de burla, né? Existem muitas pessoas que postam anúncios de apartamentos lindos e maravilhosos por um preço que quem conhece, quem já está procurando, sabe que não é compatível com o mercado. E fique atento a esse tipo de situação, porque muito provavelmente vai ser um golpe. Tem pessoas que pedem para você depositar 50 euros para poder marcar a visita. Não façam isso. Tá? Você não precisa pagar para visitar imóvel nenhum. Não dê nenhum dinheiro antes de ver o imóvel, antes de ver contrato, nada disso, porque infelizmente aqui existem muitos golpes. Próxima pergunta. O que achou de tão diferente em Portugal em relação ao Brasil? Bom, inúmeras coisas. Eu não vou falar de novo da segurança, porque eu já falei 1 milhão de vezes. Mas uma coisa que eu percebo aqui dos portugueses, pelo menos assim, no meio que eu convivo, né? Que obviamente outras pessoas podem ter outras percepções. Eles valorizam muito cada minuto do dia. Tipo assim, 5 minutos importa, sabe? Coisa que antigamente, né, obviamente também no meu meio de convívio lá no Brasil, 5 minutos não era nada. Era tipo assim, indiferente. Não sei como explicar isso direito, mas eu sinto isso, que eles valorizam, tipo, cada 5 minutos tem diferença. Você vai chegar atrasado, por exemplo, as pessoas avisam, olha, eu vou me atrasar 6 minutos, eu vou me atrasar 4 minutos. Eu tô saindo de casa, chego aí em 13 minutos. Lá a gente tinha muito o costume de arredondar o tempo, né? Então, por exemplo, 4 minutos são 5, porque 1 minuto não é nada. A gente sempre tinha essa mania de arredondar o tempo, e aqui não, aqui eles, tipo, parece que valorizam cada minuto. E outra coisa também que é extremamente diferente de lá do Brasil, aqui em Portugal, é o convívio com outras culturas. Gente, assim, aqui no Porto é uma cidade muito turística. E assim, você lida com turistas praticamente todos os dias. Quem trabalha na rua, obviamente, né? Não quem trabalha, tipo, num escritório, coisa assim. Quem tá muito na rua é turista o tempo inteiro. Então, assim, você tá na rua, daqui a pouco você encontra uma pessoa dos Estados Unidos, você encontra gente da África, você encontra gente da Noruega, você encontra gente da Finlândia, da Polônia, do Kuwait, já encontrei, Taiwan, Espanha, o tempo inteiro, porque Espanha é aqui do lado, então tipo, o tempo inteiro tem espanhóis aqui. Essa vivência com outras culturas é muito intensa. E agora a última pergunta que eu tenho aqui é: como está sendo dividir a casa? Então, eu e Carlos, já estávamos dividindo a casa desde final de janeiro, né, com Maiara. Ela chegou e ficou morando com a gente lá em Vila Nova de Gaia. E agora aqui nessa outra casa estamos dividindo também com um casal de amigos. E assim, gente, como tudo na vida, tem lados positivos e lados negativos. Mas, como eu falei também no vídeo do tour da casa, eu falei um pouco sobre isso. No momento em que nós estamos, está sendo muito importante a gente dividir a casa com essas pessoas, né, tanto financeiramente falando, né, porque ajuda imenso, mas também emocionalmente falando, sabe? É bom você chegar em casa e ter pessoas, né? É bom você conversar com pessoas que têm outra vivência, que têm outras coisas para contar, sabe? Muitas vezes eu chegava em casa cansada do trabalho e Carlos estava trabalhando, então, tipo, eu comia, tomava banho e ia dormir. E vice-versa também. Ele chegava e eu não tava, eu acordava e ele já tinha saído, enfim. E agora quase sempre nós temos outra pessoa em casa para compartilhar, para conversar também um pouco mais, para, enfim, para ter um ciclo social um pouco melhor, né? Então é muito bom pra gente, também tá sendo muito bom pra Dom, tá sendo muito positivo,
né? Lados negativos. Suja mais a casa, obviamente, né? Tem mais pessoas circulando dentro da casa. Cada pessoa tem sua peculiaridade, tem sua mania. Então, assim como é um pouco difícil quando você vai morar com o seu parceiro, com a sua parceira, porque são duas pessoas diferentes tendo que conviver juntas sobre o mesmo teto, é difícil também quando você divide com amigos, porque é igual, são pessoas diferentes que você está dividindo o mesmo ambiente. A gente já tem um mês morando juntos e está sendo um saldo positivo. Estamos conseguindo dividir as tarefas domésticas, então não fica pesado para ninguém, né? Eu sempre posto lá no meu Instagram qual é a minha tarefa da semana. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui para vocês. E além dessa parte de que a casa fica um pouco mais suja, porque tem mais gente para sujar, mas também tem mais gente para limpar, o que também é bom. Tem a questão da privacidade, né? Que, tipo, você não... Por exemplo, eu, antigamente, lá no Brasil, eu ficava muito de camisola, passava de calcinha, de sutiã, enfim. E aqui não dá. É isso, né? Não tem... A gente não sai do banheiro de toalha pra ir pro quarto, né? Tem que se trocar dentro do banheiro, mas na balança tá tendo mais coisas positivas do que coisas negativas. E uma coisa que é importante também salientar, gente, é que dividir casa é um pouco diferente do que você alugar um quarto. Por quê? Geralmente quando você aluga um quarto, você paga e entra numa casa, num ambiente que já está formado com pessoas que você não conhece, né? E quando você divide uma casa, é diferente, né? Tipo, você, no nosso caso foram eu e Carlos e esse outro casal, nós resolvemos nos juntar, já nos conhecíamos, já nos dávamos bem, resolvemos nos juntar e alugar uma casa em conjunto. Então, assim, até legalmente falando, né, em termos de contrato, em termos de responsabilidade, o contrato tem o nome dos quatro, tem o documento dos quatro. Então, isso é um pouco diferente de você alugar um quarto, né? O que eu vejo muito de relatos de pessoas que alugam um quarto é que, tipo assim, você paga, você fica dentro daquele quarto, obviamente você pode circular pela casa, mas não é tão confortável, porque tá cheio de pessoas que você não conhece. Quando você sai de casa, você precisa trancar a porta do seu quarto, porque você não sabe quem tá ali dentro, né? Então eu acho que é um ambiente muito mais tenso, muito mais complicado do que você se juntar com outras pessoas que você conhece e alugar uma casa inteira. Então, por exemplo, a gente sai daqui, o quarto fica aberto, o nosso cachorro circula pela casa inteira, não tem esse ambiente hostil que eu vejo muita gente falando de alugar quarto. E é isso, meu povo. O vídeo de hoje foi isso. Eu respondi algumas perguntinhas que vocês mandaram pra mim lá no Instagram. Se você tá gostando de acompanhar a minha saga por aqui por Portugal, o que é que tá acontecendo, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo. Isso é muito importante pra mim, pra eu ter um termômetro se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Se tiver alguma sugestão de vídeo também pode deixar aqui nos comentários. Eu sempre leio, sempre tento responder vocês. E é bom também me dar sugestões, me dar dicas do que eu posso fazer pra melhorar, do que vocês querem ver por aqui. E então é isso. Agradeço muito a presença de todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.